Coisas que é importante que eu gostava de chamar a atenção. Eu queria chamar a atenção de várias coisas que são as seguintes. 11 de março e a seguir 11 de março, é aí que é nessa fase que nós estamos. Ora bem, o 11 de março é tudo aquilo que já foi dito, mas eu chamo a atenção para uma coisa. Não sei se repararam, em que às tantas os paraquedistas espontaneamente dirigem-se para o ralis. Ora bem, é uma das primeiras vezes que já vinha de trás, em que começam a notar-se que o Exército não são só 10 oficiais à frente e atrás 1.200 carneiros. O Exército tem soldados, tem sargentos e tem oficiais. Ora bem, e isto começa a notar-se aqui. Portanto, a seguir ao 11 de março começou a existir no seio das unidades, a organização dos militares no seio das unidades. E havia comissões de oficiais, comissões de sargentos e comissões de praças. Portanto, digamos que começam a aparecer na história outras classes, mesmo militares, que não apenas os senhores oficiais. Ora bem, e portanto, isto é importante. E mais tarde vai ter o seu desenvolvimento. Segunda questão. O 11 de março, efetivamente, e o tal 14 de março, que é quando é feita a nacionalização da banca, portanto, também, e eu estou a falar para professores de História, portanto, que têm a obrigação de formar as gerações vindouras, é necessário que também se diga a verdade sobre as coisas. Quer dizer, como é lógico, o Partido Comunista Português é o único partido que, durante uma parte essencial do fascismo, assegura a direção da luta contra o fascismo. E a seguir ao Partido Comunista, como resultante de decisões no seio do movimento comunista internacional, há ao longo dos anos, desde a Segunda Guerra Mundial, uma série de decisões que se vão dando no movimento comunista internacional. E aqui em Portugal isso tem os necessários reflexos. Eu chamo a atenção para quem quiser aprender alguma coisa sobre isso, em termos de história, de ler os cadernos necessários, os cadernos de circunstância, etc. Uma série de publicações que foram feitas, umas clandestinas e outras já depois do 25 de Abril, em que se retrata a decisão de tudo isso. Quando os partidos políticos em Portugal foram permitidos, eu uma vez contei, havia para aí 30 ou 40 partidos à esquerda do PC. Portanto juntavam-se 3 cidadãos e, portanto, todas aquelas correntes que havia faziam cisões. Havia partidos comunistas, todos eles resultantes de decisões do Partido Comunista Português. Não nos podemos esquecer que até o PS nasce do Partido Comunista Português, não nos podemos esquecer disso. E, portanto, e depois nascem como cisões do Partido Comunista Português vários movimentos, nomeadamente os partidos marxistas-leninistas, os CARP-MLs, os CCR-MLs, os UR-MLs, as OCP-MLs, e, portanto, e todos eles tinham as suas publicações. Ora bem, não nos podemos esquecer que um dos bispos que está a pregar homilias todos os dias e na televisão, chamado Pacheco Pereira, era o homem da AOCA, e, portanto, era um Partido Comunista Português Marxista-Leninista. E havia o PCP-ML e havia o PCDP-ML, porque depois 3 indivíduos faziam uma cisão. Ora bem, movimentos trotskistas havia pelo menos 2, era a LCI e o PSR. Os trotskistas, por acaso, tinham essa qualidade, 2 indivíduos faziam logo uma cisão. E, portanto, havia para todos os paladares. Havia depois movimentos um pouco mais estruturados, mais intelectuais, seja, por exemplo, o MES, que era o movimento da esquerda socialista, e depois havia aqui no meio disto tudo um partido que era um troublemaker, que na prática era uma criação ciática, embora tivesse indivíduos lá dentro honestos, que era o MRPP. O MRPP sempre foi um partido que toda a esquerda arrumou um canto, porque era diferente de todos os outros, na realidade. Sempre teve as posições mais reacionárias que se pode imaginar, sob uma grande capa revolucionária. Era giro a gente ver, e os senhores hoje era um bom exercício para algum mestrado ou doutoramento que quisessem fazer, era ir buscar os escritos de cidadãos como o nosso Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, e outras personalidades que aí andam.
irem à Faculdade de Direito e assistirem aos comunicados entre o Pedro Santana Lopes e o Durão Barroso, que é uma coisa giríssima. Mas como les bons esprits se rencontrent toujours, eles acabam por se encontrar sempre, embora parecessem que estavam em extremos opostos. Portanto, eu não falo do MRPP por uma questão de higiene e, portanto, no que diz respeito aos outros partidos, eu posso falar sobre isso. O MRPP acabou por se notabilizar porque o hotel fez aquilo que eles estavam à espera que eles fizessem, prendeu-os todos, portanto, deu-lhes a maior promoção que houve. E eu sou um bocado culpado nisso. Que é com base numa informação minha que eles acabam de preso. Nós tínhamos as unidades infiltradas de MRPPs por que era lado e eles até tinham um general lá e um coronel lá, que é o Sr. Coronel Aventino Teixeira, que depois foi o chefe da Comissão de Inquérito do 25 de Novembro. E havia o general que lá estava, até um general que eu gosto, é um indivíduo que estava lá por convicção, que é o Oreias Peixoto, e portanto que é um homem, e portanto eles tinham uma organização de encapuçados. Os encapuçados que apareceram, os primeiros encapuçados que apareceram não foram os FP25, foi o MRPP, que era a REPAC. E nós tínhamos a noção que a REPAC estava a preparar uma estrangeirinha qualquer. E aquilo era fácil de infiltrar aquela gente. Eu chamei um soldado, que era do UDP, disse ao gajo assim, olha, toma lá um livrinho do mal, decora aí 3 ou 4 estrofes e chegas ao pé dos gajos, tu és logo promovido. Bem dito, bem feito. Passado pouco tempo, era um alto responsável do MRPP. Portanto, era quem passava as informações todas. Portanto, e quando ele tinha dúvidas, eu dava-lhe outra vez o livrinho, ele recitava mais 3 ou 4 estrofes, chegava lá, dizia as estrofes, era promovido outra vez. Aquilo estava ultra infiltrado pela PIDE e pela CIA, que toda a gente, e portanto, como é lógico, lá está, com o PC, relativamente, o PC também provoca, relativamente às provocações do PC, cada vez que o PC vai falar sobre a extrema-esquerda, para depois desmerecer ou para despromover o MES, o EP, etc., fala no MRPP juntando aquilo tudo, porque isto é a guerra normal, porque evidentemente é a guerra normal. Agora, é importante que todo este movimento, como disse o Martins Guerreiro e bem, todos estes movimentos tentam ter os seus militares. Aqui há dias saiu mais um livro do Raimundo Narciso, que era o general do PC. Portanto, era ele que andava com uma pastinha preta, com as fichazinhas todas, em que ele ia tentar fazer a nossa educação. Eu sou amigo do Raimundo Narciso e uma vez ele também tentou isso, e eu disse, Raimundo, isto é assim, tu quando me conseguires convencer que o PC quer fazer a revolução e quando me explicares o que é que aconteceu na conferência de Vladivostok, e depois eu falo contigo. E portanto, porque evidentemente, e como é lógico, nós estamos aqui assim perante uma cisão nos movimentos de esquerda, mas também estamos, é preciso não esquecer, na Guerra Fria. E durante esta Guerra Fria, é uma coisa que eu aconselho a vossa investigação, o 25 de Abril causou um problema desgraçado no equilíbrio/desequilíbrio destas grandes potências. A Guerra Fria, como vós estáis acordados, foi uma coisa que satisfez bastante e interessou bastante os interesses tanto dos americanos como dos russos. Os americanos conseguiram com a Guerra Fria que a Europa fosse castrada e, portanto, ocuparam a Europa e tomaram conta disto. E a Europa tornou-se até hoje o chamado gigante económico e a não político que é hoje, porque evidentemente estava militarmente ocupada. A União Soviética só existia porque evidentemente existia também a NATO do outro lado. Portanto, no dia em que caiu o muro de Berlim, a União Soviética desbodegou-se toda e tudo aquilo se esfarelou. Portanto, digamos que eram os dois irmãos siameses inimigos que na prática se alimentavam um ao outro. Esta história de haver aqui assim um conjunto de militares aqui num sítio qualquer esquisitíssimo, que de repente começam a fazer uma revolução destas, que depois se propagou à Espanha, o que foi uma coisa grave, e à Grécia também, e sobretudo quando isto começou a dinamizar a independência das potências dos países da África do Sul, onde estão matérias-primas, e onde existia a África do Sul, com o Apartheid, a Rodésia do I.M. Smith, a gente não se pode esquecer que depois da independência das colónias, tudo o resto começou a cair como dominó. Demorou 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas evidentemente começou por ali. E a gente não se pode esquecer que é ali assim do Zaire para baixo que existem as fontes de matérias-primas fabulosas que este mundo consome. Ora bem, então dá-se uma conferência, a Conferência de Vladivostok, que é a célebre conferência de novembro de 1974, que é uma conferência entre Rússia e americanos, em que, evidentemente, a discussão que existe é a discussão da limitação das armas nucleares. Aliás, essa reunião costuma denominar-se a conferência Kissinger-Brezhnev,
esquecendo nós que, evidentemente, o Presidente da República era o Geraldo Ford, mas como ele era, coitado, um recém-chegado, porque o Nixon tinha sido posto na rua lá por causa do impeachment, aquilo ficou conhecido pela Conferência Kissinger, portanto, Brezhnev. E nessa reunião, para além da limitação dos armamentos nucleares, que era esse o motivo, discutiu-se muito a situação portuguesa. E ficou lá claramente definido que o continente onde nós estamos, portanto, era algo onde não os russos nunca, jamais, de tempo algum, ou a União Soviética, poderia pôr a pata. E os territórios africanos eram terreno, entre aspas, de caça livre. Portanto, e os americanos também se comprometiam a não intervir nunca diretamente. E os russos também, portanto, intervieram sempre por interpostas pessoas, nomeadamente sul-africanos contra cubanos, etc. Ora bem, portanto, mas aqui era território sagrado da Sagrada NATO. E, portanto, isso colocou logo uma questão relativamente ao desenvolvimento da Revolução. E o que é que acontece? Na formação social e económica portuguesa que nós tínhamos, como eu disse, às tantas, era na mão da finança que estava tudo. Quando se dá a nacionalização da banca, praticamente dá-se a nacionalização da economia portuguesa quase toda. E, de repente, durante mais de 5 ou 10 anos, ou 15, a seguir ao 25 de Abril, o chamado setor empresarial do Estado tinha o essencial da economia portuguesa, porque ao nacionalizar-se a banca, nacionalizou-se a banca, os transportes, os caminhos de ferro, as seguradoras, nacionalizou-se tudo, porque estava tudo pendurado na banca. Eu aconselho o tal livro da Maria Belmira Martins, em que agarrou-se no pé do cacho e trouxeram-se as uvas todas. Quer dizer, e de repente o setor empresarial do Estado fica com tudo. Claro está que a classe capitalista portuguesa de repente fica desapossada de tudo. E evidentemente não há dúvida que é o 11 de março, e portanto, nomeadamente... Agora, e quem é que faz essa nacionalização? Curiosamente, se nós formos ler os livros do PC, o PC tinha uma certa, portanto, produção teórica já sobre isso. O PC vai com muito cuidado nestas coisas. O PC tem sempre muito cuidado, e nomeadamente o Álvaro Cunhal tem muito cuidado em tudo o que é reforma agrária, nacionalizações, etc. Eles foram extraordinariamente, digamos, prudentes e entre aspas, levaram essa prudência às tantas a ser acusados pelo resto da esquerda, pela extrema-esquerda, como os bombeiros da Revolução. Mas, evidentemente, porque eram eles que apagavam os fogos. Enquanto que o resto da esquerda, a extrema-esquerda, acendia os fogos, eles iam lá apagar. O que é certo é que, na realidade, as nacionalizações, não é o PC que as conduz, as nacionalizações acabam por ter um bocado o reflexo do chamado Plano Melo Antunes Rui Vilar. O Plano Melo Antunes Rui Vilar é algo que começa a nascer, digamos, nos meses de novembro, dezembro de 74, e que depois é discutido com algum calor, é considerado como tendo um cariz demasiado social-democrata para a época, porque na realidade, como dizia o Silva Lopes, evidentemente essa história ou se nacionaliza ou não se nacionaliza. Eu lembro-me de uma conversa na casa do Ferro Rodrigues que nós tivemos, porque a questão da nacionalização da banca tinha que ser lançada na altura com uma como é que diz, com uma rapidez imensa, porque senão o dinheiro ia-se todo embora. O dinheiro ia-se todo embora no dia seguinte. Eu lembro-me até que nós discutimos algumas questões, nomeadamente mudar a moeda. E chegamos a fazer uma análise de quanto é que custava, em termos financeiros, termos uma moeda nova. Bom, não havia dinheiro em Portugal para isso. Até essa altura, e até acabar o escudo, as nossas notas eram todas impressas do Banco de Portugal. Uma nota de 20 escudos, fazer uma nota de 20 escudos era mais cara que os 20 escudos que ela custava. Portanto, então foi-se para a teoria, então vamos carimbar as notas, porque a Revolução Soviética carimbou, a União Soviética carimbou as notas. A União Soviética carimbou as notas. E, portanto, estes assuntos eram discutidos a este nível. E quando foi feita as nacionalizações, a nacionalização da banca, evidentemente não foi o PC, mas sim 2 militantes do MES quem redigiu o documento das nacionalizações, nomeadamente o António Milómes, que já faleceu, coitado, e o António Romão, que foi até há bem pouco tempo vice-reitor da Universidade de Lisboa. Portanto, aliás, e foi praticamente ele quem redigiu o documento que foi integralmente aprovado. Eu sei isto por uma razão simples, é que estou presente.
é porque estou presente e também tomo parte nesses acontecimentos. No que diz respeito à reforma agrária, foi a mesma coisa. No que diz respeito à reforma agrária, a gente não se pode esquecer como é que se diz? Da imensa luta que, evidentemente, os agrários faziam para sabotar, e das imensas sabotagens que havia. E há meio de trabalhadores alentejanos da zona ali de Elvas, Campo Maior, que chegam um dia ao Copcon, eu estava lá, e vão perguntar ao hotel, dizem assim, então, como é que é? Vamos ter fome. Vamos ter fome. Mas vamos ter fome como? Vamos ter fome, porque por um ano não há pão, não há trigo. Então, mas não há trigo nem pão porquê? Então não há trigo nem pão porque os agrários estão a levar as sementes, as máquinas, a palha, tudo para a Espanha. Portanto, começou a haver um movimento de transporte para a Espanha de tudo o que eram sementes para o trigo e todas aquelas coisas que são necessárias para, no ano seguinte, fazer uma nova colheita. E o hotel, naif como ele é, e com aquele ar naif, diz assim, então e vocês deixam? E eles olharam para o hotel e disseram assim, mas aquilo é deles, como é que a gente não há de deixar? Eu, se fosse a vocês, não deixava. E diz o hotel assim, e dizem eles assim, então mas não deixavam porquê? Então depois ia lá a polícia e a GNR e prendia-nos. E diz o hotel, não prendia não, porque eu não deixava. E os trabalhadores não quiseram ouvir mais nada. Aliás, a discussão acabou ali. No dia seguinte começaram as ocupações todas. Lá está que o PCI só tinha uma solução, era organizar. Com as ocupações das casas passa-se exatamente o mesmo. Nós éramos um país que vivíamos extraordinariamente mal, com milhares de casas desocupadas nas cidades, nas vilas, etc. E começa a haver um movimento espontâneo de ocupação de casas. Os militares aí tiveram um papel, o único papel que os militares aí tiveram foi evitar o granel. Portanto, e criou-se, inclusive, no Copcon, um gabinete para evitar violências, que era coordenado por Lourenço Marques, para evitar violências. E então, às tantas, por exemplo, a reforma agrária, com o movimento espontâneo e absolutamente imparável de ocupações de terras, a presença dos militares lá era apenas e sempre foi para evitar que houvesse violências e que aquilo degenerasse em pancadaria. Eu comandava uma unidade militar aqui no sul de Lisboa, o Forte de Almada, e as pessoas iam ter comigo para as coisas mais comezinhas, porque a polícia, às tantas, numa atitude também de sabotagem, a polícia não tomava conta de ocorrências nem de acidentes de trânsito. Eu acabei por... Eu uma vez fui lá um indivíduo qualquer que tinha tido um acidente na rotunda ali de Almada, porque por simplesmente foi à polícia para tomar conta da ocorrência e a polícia disse, vá às Forças Armadas se quiser, que a gente não toma conta disso. Está claro que, evidentemente, eu telefonei com o Pereira Pinto e 10 minutos depois o comandante da polícia estava demitido, foi posto na rua. Agora, como é lógico, havia esta sabotagem. Eu às tantas... e os militares eram pau para toda a obra, inclusive na parte económica. Faz favor. Não quero interromper. Eu tinha 9 anos quando foi 25 de abril. Vivia